Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. O assunto de hoje é um assunto que faz muita gente sorrir melhor e mais também para exibir o sorriso, né, gente? Clareamento dental. É uma coisa que gera muita dúvida e também, vamos dizer, um negócio que gera muita vontade de fazer, né? Todo mundo tem um pouquinho de interesse no clareamento dental. E para falar sobre o assunto, eu trouxe uma pessoa que é especialista em dentística, porque apesar do clareamento dental ser uma coisa bastante comum nos consultórios, né, todo clínico geral acaba mexendo com clareamento, mas quem realmente estuda a fundo essa parte de clareamento dental é a especialidade da dentística, né, eles que mais mexem com esse assunto. Então eu trouxe uma especialista nisso, que é a doutora Desirê Mori Rossato, que está aqui do meu lado, que vai se apresentar para vocês. Por favor, doutora Desirê. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite, participar de um programa tão legal que traz para a população esclarecimento sobre odontologia é muito importante. Bom, eu sou Desirê Mori Rossato, sou formada pela PUC de Campinas, especialista, mestre e doutora em dentística pelo Unesp de Araraquara, e eu dou aula na Unip de Campinas e na Associação dos Dentistas, um curso de aperfeiçoamento em odontologia e estética. Então, e consultório particular também. Exatamente, gente, exatamente a linha que a gente vai trabalhar hoje, né, odontologia e estética. Uhum. Bom, doutora Desirê, então vou começar. Eu queria que você me falasse um pouquinho, primeiro, sobre as indicações do clareamento dental. É indicado para qualquer pessoa? Todo mundo pode fazer? Quais são os pré-requisitos para fazer um clareamento? Antes da gente começar a falar de clareamento, eu queria falar de uma coisa muito importante. O clareamento é um procedimento único, exclusivamente estético. Antes da gente voltar para a estética, nós precisamos ter saúde bucal. Então, antes da gente pensar no clareamento, a gente precisa consultar um cirurgião dentista e ele vai avaliar se você pode ou não fazer o clareamento. Você não pode ter cárie, você não pode ter doença periodontal, você não pode ter muitos problemas que poderiam afetar o clareamento, né? A saúde bucal. Claro, inclusive quer dizer que essas técnicas que a gente vê no YouTube, na internet, coloca limão com bicarbonato, com não sei o que em cima do dente, que você não sabe nem se tem cárie, se não tem, isso é totalmente contraindicado, né? Exatamente, isso daí é uma coisa empírica, né, não tem nenhuma comprovação científica e as pessoas vão tentando, né? E vão tentando destruir os dentes, né? Às vezes destrói os dentes. Inclusive. E esses produtos também, o pessoal pergunta demais. Uhum. Produtos para clareamento também, por exemplo, cremes dentais, essas coisas, ou bochechas, qual que é a eficácia real desse tipo de coisa que tem em supermercado, em farmácia? Geralmente, esses produtos, eles são produtos que contêm um abrasivo, e esses abrasivos tiram o manchamento dental. De café, de alimentos, mas superficial. Não são produtos que penetram dentro da estrutura, como é o produto indicado, que eu vou mostrar aqui. Entendi. Né? Então quer dizer que é uma ação muito limitada. Limitada. Se a pessoa, né, se o paciente for ao dentista e fizer uma simples profilaxia, uma limpeza dental, essa bem simples. Seria a mesma função sem o risco de desgaste do dente, né? Certo. Porque, gente, tem uma coisa, muito abrasivo em cremes dentais, ou, por exemplo, pessoal que gosta de usar bicarbonato na escova, parece que dá aquela sensação de que ficou mais branquinho. Realmente, talvez na hora possa funcionar, só que tem um problema, esse abrasivo é como você usar sapólio numa panela. A primeira vez que você usa, ok, ela vai ficar brilhante, só que você vai usando todo dia, você vai riscando essa panela, você vai deixando ela fininha, tá? Então precisa tomar muito cuidado com essas coisas abrasivas. Então, limpeza, clareamento, onde você faz? É no consultório odontológico, gente, pelo amor de Deus. Porque às vezes vai ficar mais caro o conserto, né? Exatamente. Do que vocês fazerem a coisa direito. Bom, então você falou sobre saúde, né, Ana? O clareamento dental, tem relatos de clareamento dental desde o Antigo Egito. Nossa, não sabia disso. E porque o branco, todo mundo quer os dentes brancos porque é um sinal de limpeza, né? E ilumina o sorriso.
Então, desde o Antigo Egito tem essa coisa. Eles usavam vinagre, usavam um tipo de areia, esfregavam no dente exatamente para limpar. Aí veio passando o tempo, foi se procurando um método legal, seguro, e em 89 foi lançado, um ortodontista reparou que os pacientes deles tinham gengivite, inflamação de gengiva, e ele dava para eles um dispositivo com um produto para sarar a gengivite. E ele reparou que, além de sarar a gengivite, os dentes voltavam claros. E aí que se descobriu essa técnica que a gente usa até hoje, que é com peróxido de hidrogênio. Provavelmente, na época, ele estava usando algo à base de água oxigenada. Água oxigenada, exatamente. Que, por sinal, gente, o pessoal também me pergunta muito sobre água oxigenada. A água oxigenada, em relação à gengivite, ela vai remover o sangue, tá? Vai ajudar a remover aquele sangue que ficou parado. Não tem uma grande ação com relação à cura, realmente, mas dá um alívio, ajuda, né? Então pode dar um alívio bacana, eu não sabia. E aí ele observou, os pacientes dele voltavam com os dentes mais claros. E aí o Van Heywood acabou desenvolvendo a técnica e está aí até hoje. Nossa, uma técnica segura, bacana, que não tem desgaste de dente e fácil, né? E que dá resultado. Quer dizer, gente, já está mais do que testado, desde o Antigo Egito, que estão tentando clarear esses dentes. Quer dizer, teve bastante tempo para pesquisar, né? Teve um tempão, então não estamos fazendo coisa assim, sem saber o que está fazendo, né? Está bem estudado. Está bem estudadinho. Bom, agora vamos passar. A doutora Desirê me mandou algumas imagens para ilustrar aí o nosso bate-papo. Então vamos começar com a primeira dessas imagens. O clareamento dental, ele não é para qualquer pessoa. Muitas pessoas têm dentes escuros por outros motivos onde o clareamento dental não funciona. E quem vai ter que detectar isso é o profissional responsável pelos seus dentes, né? Aqui a gente tem 3 casos. O primeiro aqui em cima é uma criança que sofreu uma queda quando um dente de leite e manchou o dente permanente. Aí não funciona clareamento dental. Aqui, nessa de cada direita é o uso de tetraciclina, que em muitos casos também não funciona o clareamento. E no de lá, um uso de medicamento, alguma coisa na gestação, e a criança, o adulto acaba tendo uma superfície de esmalte totalmente deteriorada, que é uma melogênese imperfeita. E ali também não funciona. Certo, nesses casos aí tem que partir para outras técnicas. Tem que partir para outras técnicas mais invasivas, né, com desgaste de dente, para resolver esteticamente. Certo, então o clareamento não funciona. Certo, porque esses pigmentos, na verdade, eles não são externos, eles não foram adquiridos, né? Eles já nasceram junto com o dente. Inclusive, quando você corta, isso está no dente inteirinho, até lá dentro. Então não foi adquirido, ele já nasceu assim. Entendi. Bom, e como que é feito, né? Esse slide eu imagino que tem alguma coisa a ver com técnica. Como que funciona realmente o clareamento dental? O clareamento dental é um procedimento muito simples. O dente, embora ele pareça uma estrutura sólida, ele não é. Ele é permeável, ou seja, ele permite que entre substâncias dentro dele. Então, você vai usar produtos que penetram dentro do dente, atingem os pigmentos, né, o que escurece seu dente, que está lá dentro da estrutura, que são moléculas grandes de carbono, né, de várias moléculas de carbono, e o produto clareador vai quebrar isso em pedaços bem pequenininhos, e ele vai saindo da estrutura dental. Então, é um procedimento simples, mas que o gel entrando em contato com o pigmento quebra eles e eles saem da estrutura dental. Precisa ficar um tempo determinado, né, para dar tempo de fazer tudo isso, e é simples assim. Bom, quer dizer que o dente, deixa eu ver se eu entendi, o dente ele é todo furadinho, sim, né? Dentro desses furinhos, ao longo dos anos, vão se acumulando pigmentos. Isso. E o gel clareador simplesmente joga esses pigmentos para fora. Quebra tudo e tira. Não mexe em nada com a estrutura dental. Não tem desgaste da estrutura, nada. Quer dizer que essa história de clareamento dental enfraquece os dentes, isso é mito, né? Sim, as antigas técnicas poderia ter tido sim algum, porque se usava calor, se usavam outros produtos
que talvez desgastassem um pouco os dentes, mas essa técnica que nós usamos hoje não faz absolutamente nenhum mal para a estrutura dental. Certo. Bom. E aqui, já começando a falar um pouquinho de técnicas, né? Isso. Bom, essa é a primeira. Clarinha, como é que funciona essa técnica? Antes disso, aliás, eu vou perguntar um negócio que todo mundo pergunta muito. A respeito da sensibilidade gerada pelo clareamento dental. Né? Porque na estrutura a gente já viu que não mexe, né? Mas por que o pessoal fica com o dente às vezes sensível? Qual que é o risco? Muitos, como o produto entra para dentro da estrutura dental, então ele entra em contato com as superfícies mais sensíveis mesmo, né? Que é responsável pela dor, né? No dente. Então ele fica mais sensível. Às vezes as pessoas têm trincas dentais, às vezes retrações gengivais, onde quando esse produto entra em contato com a dentina, aí é que causa sensibilidade. Essa sensibilidade é transitória, só durante o clareamento, suspendendo o produto, ela some e não causa nem... É só o problema de você sentir isso ao longo do clareamento, depois ela vai embora naturalmente. Entendi. Então não é todo mundo que tem esse tipo de sintoma, tem pessoas que não sentem absolutamente nada e tem pessoas que têm realmente. Essas pessoas que sentem um pouco mais já têm os dentes mais sensíveis, né? Congelados, geralmente são as mesmas pessoas. Então, quem já está apresentando sensibilidade tem mais risco de ter uma dor pós-operatória, mas mesmo assim é uma coisa que dá e passa. Dá e passa, não tem problema. Perfeito. E acho que até, inclusive, tem como ir controlando isso com o número de sessões, né? Ou com a intensidade do gel. Você pode fazer um dia sim, um dia não. O número de horas pode ser reduzido. A concentração do gel. Então a gente avalia o caso e aí a gente seleciona o que vai fazer, né? Pra tentar fazer. Então, vocês estão vendo, é totalmente seguro, não mexe com a estrutura dental. A questão da sensibilidade é uma coisa calculada, dá para prevenir, prever, saber mais ou menos como a coisa vai correr. Então, é um procedimento tranquilo, é o que eu falei, desde que vocês façam em consultório com acompanhamento de um profissional, tá joia? Gente, foi o primeiro bloco e agora nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho nós estamos de volta para falar sobre técnicas, que é aquele assunto que a gente ia entrar. No fim eu dei uma cortadinha nela, pedi para ela entrar com a sensibilidade, tá bom? Minutinho que a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. Estamos aqui com a doutora Desirê Mori Rossato, falando a respeito do clareamento dental. Bom, agora nós vamos entrar numa parte onde nós vamos falar a respeito das técnicas que existem para clareamento. Na primeira parte nós falamos um pouquinho da história, dos riscos, né, das indicações e contraindicações. E agora nesse bloco, como que é feito esse clareamento em consultório. Bom, então vamos começar aí, doutora Desirê, o tal do clareamento caseiro, né, que é o das moldeirinhas. Isso, é o clareamento caseiro assistido. O paciente vai ao consultório e é feita uma moldagem, uma simples moldagem para copiar a arcada e os dentes. E aí é feito uma moldeira de silicone, como aquela da direita, que ela é bem flexível, bem confortável, não incomoda. Ela tem 1 milímetro de espessura, super tranquila de usar. E ela encaixa perfeitamente nos dentes. E é diferente daqueles produtos que vocês veem na farmácia, que são umas tiras que você coloca nos dentes, porque esse não é padronizado, não é feito sob medida para você, é de um tamanho só. Então, às vezes a pessoa usa aquela fita retinha, pega na gengiva, queima a gengiva, fica com ela sensível. Então, esses feito dessa forma, ele é sob medida para a sua boca. Então, não tem a irritação gengival, né? E, bom,
Com essa moldeira em mãos, o paciente vai levar para casa a moldeira e algumas seringas com o gel clareador, que é o peróxido de hidrogênio ou de carbamida que a gente usa. E a gente vai colocar em cada um dos dentes e encaixar essa moldeira. Tá? Certo. Isso pode ser usado, dependendo do gel e da concentração, 2 horas por dia. Alguns pacientes, algumas técnicas eram para dormir com essa moldeira. Hoje isso está caindo um pouquinho, a gente tem usado de 3 a 4 horas ao dia, mas quem se sentir melhor dormindo, pode dormir, não faz nenhum mal. E é isso, dorme ou fica as 3 horas, remove, escova os dentes e faz novamente no dia seguinte. Geralmente uns de 15 a 20 dias, dependendo do quanto você precisa clarear e do quanto o dente vai respondendo. E é isso. Dá para eu dizer para vocês, seu dente vai chegar na cor branca, super branca? Não dá. Isso depende da reação de cada organismo. Então, cada organismo vai reagir com o material e vai vir a resposta de cada um. Então, é uma coisa que a gente não pode nunca prometer. Você vai chegar naquele brancão, não dá para saber. Tem só fazendo. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, eu falo, gente, clareamento não é uma pintura do dente. Não vai pegar seu dente e vai escolher, né? Eu quero esse branco parede, né? Não é uma pintura, é simplesmente um retornar o dente para a cor original, né? Às vezes a gente consegue até um pouco mais. Mas, por exemplo, você vai fazer o clareamento numa pessoa jovem, 20 anos, dá um resultado. Mas se você fizer numa pessoa de 50 anos, ele vai dar muito mais efeito do que numa pessoa mais jovem, porque essa pessoa mais velha já armazenou um monte de pigmento no decorrer da vida, né? Então o efeito é maior nas pessoas mais velhas um pouco, né? Você percebe mais. Não que não aconteça nos mais jovens, acontece sim. Eles conseguem descer alguns tons da cor original. Né? Mas clareia. Mas quanto mais pigmento guardou, então quanto mais tempo de pigmento tem ali, o maior o resultado. Sim. Então provavelmente os viciadinhos em café, os fumantes, geralmente quando eles conseguem dar uma parada e fazer o clareamento, são os que mais veem resultado, gente. Isso. E bom, e nesse caso eu achei bacana que a doutora Desirê falou. Quando a gente compra aquelas coisas de farmácia, não tem controle, né? O gel de clareamento ele vai tocar em gengiva, vai espalhar, a gente não tem controle nenhum. E nessa técnica, como ela falou, como é individual, você vai pingar uma gotinha em cada espaço e aquilo vai ficar restrito ali ao seu dente. E encaixa perfeitamente na sua boca. É uma coisa que fica bem vedadinho ali, o risco é quase nenhum. E essa história das 3 horas, da noite, né? A gente sabe que o líquido, ele faz efeito durante um período X, por isso que depois de muitas horas ele já não adianta mais. Então não adianta ficar o dia inteiro andando com a moldeira, viu, gente? Porque ela tem um pico de ação, né, que a gente chama. Vai até umas horas. Vai até um limite ali e acabou. E depois chega, né? E mesmo o clareamento também, ele vai até um limite. Acabou o pigmento... Chega uma hora, não adianta também, né? Ele pode até atacar outras estruturas orgânicas também, né? Então tem que ter um limite, a gente tem que parar o clareamento. Vai fazendo até a hora que você vê que está dando resultado. Percebeu que acabou, não está clareando mais, chega. Senão só vai gerar sensibilidade, Sim. né? Só encrenca. Bom, vamos ver agora. Então essa técnica de clareamento caseiro assistido. Essa é a técnica... É a melhor técnica, é a técnica que a gente chama padrão ouro. Que dá mais resultado. Ela está nas pesquisas, sempre o comparativo é com ela, porque ela é a técnica mais segura, mais estudada e é a que realmente a gente sabe que clareia. Tá? Bacana. Bom, olha lá, o que eu falei, a moldeira você carrega com o gel, ali na esquerda, certo, né? E encaixa a moldeira nos dentes aqui, ó. E aí você tenha o resultado aqui fazendo só em cima, até para perceber a diferença de coloração entre a parte de cima, que foi onde fez o clareamento, e a parte de baixo. Tá? É muito simples fazer. Olha, aqui essa imagem ela mandou mais de perto, né? Aquele caso para mostrar a diferença entre os dentes superiores e os inferiores, né?
No dia a dia a gente faz nos dois, né, para não perceber, mas aqui para a gente poder perceber o quanto clareia, eu mandei Era um caso teste para poder fazer esse diferencial, né? Interessante. Eita! Bom, aqui. Então vamos lá. Agora o clareamento com fonte de luz. Isso. Essa é outra técnica de clareamento bastante utilizada. Eu não sigo essa linha. Como eu estou muito perto das pesquisas, a gente percebe, a linha que eu sigo não acha que a utilização de nenhum tipo de fonte de luz faz uma melhora no clareamento, não faz diferença. Então eu não utilizo os aparelhos. Existem colegas que acreditam nessa a outra linha, nessa técnica, mas a técnica que eu uso não usa, tá? Gel e o aparelho. Então você coloca um gel de peróxido de hidrogênio e ativa com a luz. Tá? Ah, tá. Então é uma técnica fotoativada. Assim, ela só funciona a partir do momento que você coloca a luz? Isso. Ela é como se você desse mais energia para essas moléculas penetrarem mais nos dentes, né? E aí isso é feito em consultório? Só em consultório, precisa ter todo... Você fica em média 40 minutos no consultório. Tem a necessidade de proteção da gengiva, porque essa gengiva, esse produto é muito forte. O que usa no consultório é mais forte do que o que nós fazemos em casa. E então precisa de uma proteção. Certo. Bom. Essa é a barreira que a gente coloca, tanto na fonte de luz, com fonte de luz, como esse que é sem a fonte de luz. Essa é uma terceira técnica no consultório também, que você coloca a barreira e aplica um produto, mas não ativa com nada. Ela sozinha reage na estrutura dental, o gel entra e faz o clareamento. Então é só o tempo. A diferença é que é com um produto mais forte e aí você faz em consultório, então diminui o tempo que vai ficar com esse clareamento na boca. Com esse clareador, do que com o caseiro são 20, várias horas, 15 a 20 você fica dias. vários dias. Isso. Aqui, para clarear, deixar bem branco, umas 4 sessões, para mais. Certo. Então, ao longo do tempo vai dar mais ou menos um mês, porque você não pode fazer isso em dias seguidos. Isso você tem que esperar, o geralmente uma semana entre uma sessão e outra. Entendi. Então, na verdade, assim, o paciente ele vai ter o conforto de não ter que ficar em casa todos os dias com aquilo. Sim. Mas não acelera muita coisa. A gente também, no fim. Tem bastante paciente que não gosta do clareamento caseiro, não se sente à vontade dormindo com a moldeira ou utilizando a moldeira. Então, ele prefere fazer no consultório. E tem outros pacientes com retrações gengivais, que se fizer o caseiro pode ter uma sensibilidade muito grande. Então, nesse caso, a gente cobre a retração com esse gel protetor e o gel não pega na retração e aí ele não tem a sensibilidade. Viram, gente? Então é o seguinte, pacientes com retração, a indicação é fazer o clareamento em consultório por conta da proteção gengival. Porque realmente retração em geral já é uma área mais sensível. E se vai o líquido do clareamento, a chance disso piorar é muito grande. Então, a indicação para quem tem retração é fazer no consultório. Sim. Apesar daquele outro seu padrão ouro, né? Mas tem a indicação. Outra coisa que eu não falei. Pacientes que têm restaurações em dentes anteriores, nos dentes da frente, o dente clareia, mas a restauração não. Ah, isso é importante, hein? Então, ele tem que estar pronto para saber que se clarear bastante, é necessária a troca das restaurações. Realmente. Isso também já aconteceu várias vezes de paciente vir falando, nossa, eu tomei um susto enorme. Porque clareou e aí, nossa, então realmente isso tem que ficar de olho, gente. Por isso que às vezes você comprar alguns clareamentos, algumas coisas sem a supervisão, né? Às vezes restauração que não aparecia, que estava... Pronto, ela começa a aparecer. Né? E aí tá feita encrenca, né, gente? Então, assim, esses são alguns... Um um caso, né? Só para ver que tem casos que ficam muito legais, assim, que clareia bastante e dá uma diferença muito linda, né? Fica... É muito legal mesmo. E uma outra coisa que é uma dúvida frequente. Depois que faz o clareamento, a pessoa depois não pode tomar café, não pode tomar chá, não pode tomar Coca-Cola. E quanto tempo dura esse clareamento?
Que bom que você me perguntou. Isso é uma coisa, muitas pessoas antes não faziam clareamento porque não podiam tomar café, não poderiam fumar, o vinho tinto, alimentos que mancham, né? Hoje as pesquisas mostram que isso não é preciso mais você fazer restrição desses alimentos durante o clareamento dental. Então você pode continuar com o seu café, tudo direitinho, não precisa mudar em nada a sua dieta para fazer o clareamento dental. Olha que perfeito, hein, gente? As pesquisas já mostraram que não precisa mais. Bacana. Bom, o clareamento vai durar em média 3 anos. Mas 3 anos, assim, se a pessoa não for um fumante, pessoas que consomem muito vinho, hoje o vinho tinto, né? Tem muitas pessoas consumindo diariamente o vinho tinto e ele mancha bastante estrutura dental. Então, depende da dieta do paciente, o clareamento pode durar menos de 3 anos, mas em média, 3 anos. É um período bem... E nunca ele volta totalmente ao que era antes, né? Então, aí você faz mais 1 ou 2 seringas e aí você... Faz só uma manutenção. Uma manutenção, exatamente. Bom, gente, o que vocês acharam? Deu para saber bastante agora sobre clareamento. Se você tiver com vontade de fazer, acho que agora dá para ter segurança para procurar o seu dentista, né? Bom, gente, um abração para vocês. Espero que vocês continuem aqui comigo e sempre sorrindo mais e melhor, tá joia? Abração e até o próximo programa.